Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Moisés Pedro, sou músico, sou educador musical. Eu estou aqui na Conecta Mais, é uma feira online para música, uma feira digital, onde vai falar sobre o mercado da música. E hoje a gente está aqui num painel específico sobre educação musical. Vai falar conosco aqui a professora doutora em música, Adriana Rodrigues, ela que é presidente internacional do Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Professora Adriana Rodrigues. E ao meu lado, Rafael Chames, também um músico e educador musical. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Moisés. É isso aí, vamos começar esse papo aqui com a professora Adriana Rodrigues, falando, explanando sobre a educação musical nos seus segmentos, entendendo toda essa área também como um mercado, uma opção para os nossos colegas músicos aqui ingressarem e exercerem aí ao longo da sua caminhada. Então vamos começar esse papo? Boa tarde, professora Adriana, tudo bem? Oi, boa tarde, Moisés, Rafael. Boa tarde a todos que participam dessa feira. Estou muito orgulhosa de participar. Primeira vez que eu participo e principalmente sendo rodeada aqui por dois ex-alunos maravilhosos, né, que fizeram a licenciatura comigo. Então, só lembrando um pouquinho o que o Moisés falou. Eu sou presidente do Fórum Latino-Americano de Educação Musical na América Latina e eu acho que nós temos bastante para contribuir, principalmente para o mercado de trabalho, dos músicos, dos profissionais que fazem parte aqui dessa feira, que estão nos assistindo. Beleza. Professora Adriana, como você é presidente internacional do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, eu queria que a gente iniciasse essa conversa você passando para a gente um panorama da educação musical na América Latina. Pode ser? Claro, com muito prazer. Primeiro, só queria conversar um pouquinho e falar para vocês o que é um fórum, né, latino-americano de educação musical, que é um pouco diferente das associações. Existe aqui no Brasil a Associação Brasileira de Educação Musical, que reúne todos os educadores e que é muito voltado para as pessoas da academia, ou seja, para todo mundo que faz licenciatura, os mestres, os doutores, os pós-doutores. E a proposta do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que a gente chama de FLADEM, ele é de reunir todas as pessoas interessadas em música e educação, principalmente os músicos que aqui no Brasil e na América Latina também, os músicos que já atuam muito no mercado, que tocam, que dão shows, que gravam e que também, no lado B, dão aula nos horários que podem, assim, para aumentar também sua renda, né, mensal. E muitos porque gostam, né, bastante do contato e do prazer que você tem de trocar com o aluno, né, esse mundo, né, da educação musical, que é muito empolgante. Para alguns mais e para outros menos, né? Então tem muito músico que toca muito bem, mas que não tem muita paciência ou que não conhece como é que se faz uma didática e tal. Então, toda a América Latina, você tem esses músicos que são fantásticos, maravilhosos, que atuam já em todos os shows, em todas as gravações, que atuam em todas as feiras, em todos os locais, né, em todos os espaços culturais. Então, esse fórum, nós reunimos essas pessoas, é aberto a todo mundo que se interessa, como eu falei no início, em música e educação, mas temos, então, um encontro anual para que a gente faça essa troca entre todos nós, musicistas e educadores musicais da América Latina. Em cada país, você tem uma seção que representa o FLADEM, uma seção nacional. Aqui no Brasil, temos o FLADEM Brasil, que foi presidido pelo Leonardo Moraes durante bastante tempo, e agora Glauber Rezende Domingues, músico também, somos todos musicistas e todos atuamos também na parte de educação musical. Então, em cada país,
você tem um representante do Fladem na sua sessão, e essa sessão você tem esse encontro, é um ponto de encontro onde a gente conversa, onde a gente dá muitas dicas, onde a gente troca essas informações dessa importância da música, da educação musical e principalmente da nossa luta de ter sempre música na escola, arte na escola, que a gente acha que é fundamental, né? Então, o Fladem cumpre esse papel. Nós temos os nossos princípios, os nossos objetivos, ou seja, de que a música é um direito de todo ser humano, não apenas de alguns eleitos. Todos podem aprender, todos devem estar juntos, nós todos podemos trocar. E também, em relação à América Latina, por que é importante o Fladem? É para que a gente possa manter a nossa identidade, né? Porque muitas vezes o Brasil e os outros países que fomos colonizados por europeus, muitas vezes a gente privilegia o que vem da Europa ou o que vem dos Estados Unidos ou o que vem de fora e não privilegiamos a nossa cultura. Então, o Fladem também tem como princípio que a gente trabalhe, lute para que nós tenhamos a nossa voz dentro do nosso país, dentro do nosso espaço e lá fora também, porque normalmente nos congressos, nos encontros internacionais, a América Latina é sempre um pouquinho deixada de lado. Então, a gente tem que torcer e sempre lutar muito para manter a nossa voz, né? Então, esse é o nosso papel. Não sei se te respondi, Moisés, mas como é um painel, é um bate-papo, qualquer dúvida, a gente vai voltando. Tá bom. Assim, é bem legal essa importância do Fladem em toda a parte de educação musical do que tange a América Latina. E você, como presidente internacional, tem caminhado por vários países aqui da América Latina. Como é que você vê essa educação musical no olhar de fora, no olhar de outros países que participam desse fórum Fladem? Então, é muito bonito você ver, e aí é bonito, e por outro lado, eu fico um pouco chateada com isso, que é o Brasil não tem uma tradição de olhar para os seus irmãos hispanohablantes, né? Então, nós estamos sempre um pouco separados. Os hispanohablantes, eles têm um fascínio pela música brasileira, pela educação musical brasileira, e nós não temos esse conhecimento mais profundo como eles têm em relação a gente. E em relação à educação musical, eu vejo assim, o Brasil tem um papel muito importante, estamos muito conectados com o que existe, com os debates, com o que existe de mais atual, principalmente em relação aos direitos, né? Porque você tinha uma educação muito tradicional, uma educação musical muito tradicional, que eu ainda acho que os hispanohablantes ainda mantêm essa proposta muito tradicional do estudo do instrumento, do estudo da teoria musical muito forte. Aqui no Brasil também, mas estamos sempre tentando modificar um pouco isso, ou seja, educação musical não é o estudo do pentagrama, da clave de sol, da semínima, da semibreve. É também, mas existem outras maneiras. E a educação musical nos espaços educacionais fora do Brasil, eles ainda privilegiam muito a questão, por exemplo, do instrumento. Então, você tem que saber tocar, a questão do repertório, e de uma forma ainda muito tradicional. Existem, principalmente, eu tenho uma grande amiga que já foi presidente do Fladem e que atualmente é a secretária do Fladem Internacional, que é a peruana Lili Romero. Ela tem um trabalho incrível no Peru, em Lima,
de uma escola chamada Arte para Crescer. Então, ela tem um trabalho muito voltado para o que eu, Adriana, considero fundamental, que é a expressão criadora. Você tem também, na Argentina, um trabalho sensacional, capitaneado pela fundadora do Fladem, que se chama Violeta de Gainza, e que é um trabalho também que privilegia a improvisação, a criação, que privilegia sempre com o olhar para o outro, ou seja, que você não traz eu sou o professor, eu é que sei e eu é que vou te ensinar. Esse discurso não é Fladem. Então, a gente luta muito. Então, você tem na Argentina, você tem no Peru, na Guatemala, com a Ethel Batres, em Costa Rica, com também a fundadora do Fladem, a Carmen Mendes. Então, você tem alguns olhares diferenciados, mas ainda temos na América Latina, no Brasil também, esse olhar muito tradicional, muito centrado no professor, nos conteúdos, no currículo. Então, você tem até hoje, Moisés, pessoas que têm na graduação, por exemplo, em música, o aluno de piano e de violão é obrigado a tocar um repertório gigantesco estrangeiro e o repertório brasileiro desse tamaninho. O rock não entra na academia, muito pouco. O samba começa porque você tem na Unirio a universidade, quer dizer, você tem já o popular no Conservatório Brasileiro de Música também, porém, na Argentina tem uma escola de música popular maravilhosa. Então, a gente tem que estar sempre tentando desconstruir essa imagem de que educação musical é fechada na teoria musical, ou quando você fala em educação infantil, você trabalha muito com um repertório já preparado para a criança, um repertório disciplinador, que é para a criança calar a boca, que é para a criança fazer a fila, que é para a criança comer, que é para a criança lavar a mão. Então, é um repertório que o professor usa, porém, para mim, isso não é educação musical, né? Para mim, a educação musical ela está mais quando você desperta o outro, sensibiliza para a música, para a expressão criadora. Eu falo muito, hein, Moisés? Você e Rafael têm que me cortar aí um pouquinho, hein? Não, perfeito. Entre todos esses pontos, existem 3 pontos importantíssimos que se vale ressaltar na sua fala, e que são realmente relevantes para a gente abordar aqui. Por exemplo, o fato do Brasil ele ter um olhar muito mais um olhar muito mais abrangente para o que vem das tradições europeias e até norte-americanas, e a gente esquecer dos nossos vizinhos aqui da América Latina. Quer dizer, nós somos o único país da América do Sul que fala assim português, né? E a gente não fala absolutamente nada de espanhol. Absolutamente nada de espanhol. Isso é até um ponto muito interessante que foi destacado numa conversa que eu e o Moisés tivemos recentemente com o Thiago Rodrigues, que é um engenheiro de áudio excelente, que opera muito também fazendo engenharia de áudio em cruzeiros, em demais eventos e espetáculos. E realmente é verdade, quer dizer, nós aqui no Brasil, a gente não tem nem incentivo a falar de espanhol. E um dos cursos, no caso, que eu fiz, pelo menos pelo próprio Fladem, né, em que nós tivemos contato com a música latino-americana mesmo, né, foi... Eu não lembro agora qual foi o país. Foi daqui, foi bem vizinho daqui. Oi? Você sabe o nome do professor? Foi a Malena ou foi o Eric Gilles? Foi a Malena. Foi a Malena e foram. Isso aí, foi a Malena e foi eles dois também. Que eu acho que eles também são argentinos, se eu não me engano. Ah, sim. Então quer dizer, e é um repertório riquíssimo, entendeu? E excelente para você trabalhar em sala de aula, excelente para você trabalhar conceitos da música, não necessariamente na notação musical tradicional, mas tipo assim, são ferramentas poderosíssimas para musicalização em todas as idades, e são repertórios que a gente simplesmente não conhece, que estão do nosso lado, né? Então, quer dizer, é realmente muito interessante. Cadê aqui?
Então é isso, é basicamente... Oi, pode falar. Eu morro de pena disso que você acabou de falar, Rafael, e eu dou o meu exemplo, que eu entrei para o Fladem, o primeiro seminário que eu fui assistir do Fladem foi no Uruguai, e eu fui até com a Cecília Conde, que era a diretora do conservatório, e eu era diretora técnico-cultural, fomos ao fórum em Montevidéu, e quando cheguei no aeroporto, que a gente pegou um táxi, quando o táxi deixa a gente na porta do hotel, eu me despeço do taxista falando grazie mille, que é obrigado em italiano. É um absurdo isso, porque eu sempre achei, espanhol eu vou dar uma enrolada, e vai ser tudo certo. Não, né? Você depois, realmente você vai aprendendo e vai escutando, e quando você domina um pouco mais, que é o meu caso agora, não para falar, mas de compreensão eu tenho bastante, é inacreditável, e é o que você falou, eles têm... Principalmente assim na Argentina, eles têm um trabalho maravilhoso, e até eu coordeno uma pós em educação musical do Fladem, uma parceria do Fladem com o Conservatório Brasileiro de Música, e temos trazido muitos professores latino-americanos hispanohablantes, né? Então, e eu fico muito feliz porque as pessoas já estão íntimas agora, eu nem faço tradução nenhuma, né? Então é bem importante isso. Não, realmente, muitas amizades foram feitas naqueles cursos ali. Pô, Sebastian, que acho que deu o último curso, já mora no meu coração, tá lá sempre no Facebook, comentando alguma foto. Outro ponto também importante, lembrei aqui que eu queria destacar, é a importância que o Fladem, tanto o Fladem Brasil quanto o internacional, acredito que essa abordagem ela também seja em outros países, fica à vontade também até para esclarecer numa próxima fala, que é, por exemplo, essa comunicação que a academia faz com quem não necessariamente é da academia. Quando a gente abre esse espaço de conversa entre a galera que cursa a universidade e demais músicos, ou até demais outras pessoas que não necessariamente são músicos, mas têm interesse nessa área de educação musical, você quebra muitas vezes essa barreira que existe até da linguagem, né? Que é normal a gente, no ritmo acadêmico, estar acostumado a escrever teses, escrever artigos, a gente ter uma linguagem, e essa linguagem ela não ser muito compreendida para quem está lá fora. Esses dias mesmo eu fui, não é da área da música, mas eu fui no TCC de uma amiga que ela é biomédica. Eu brinco com ela que eu falei que foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei 2 horas e 40 minutos sentado sem atender absolutamente nada. E o Fladem ele tem esse poder de traduzir essa linguagem para a galera que não é necessariamente acadêmica e proporcionar essas ferramentas de educação musical para esse pessoal, até mesmo que não necessariamente leciona nos moldes tradicionais, né? Mas às vezes trabalha dando aula de música particular, outros projetos sociais mais informais, e essa comunicação ela é muito importante. Certo. Então, desculpa, vai lá, Moisés. Não, pode responder, fica à vontade. Eu acho que isso que você trouxe, Rafael, é super importante. Eu mesma, sempre fui cantora, né? Sempre cantei música erudita e a música, porque eu acho que a música é uma só, mas se você vai fazer alguma separação, eu sempre cantei todo o repertório do Noel Rosa, do Ari Barroso, sempre adorei muito, muito isso, Nelson Cavaquinho, Cartola. E eu acho que, como tudo é música, não importa, está me sensibilizando, eu estou gostando, eu vou atrás. Mas eu demorei muito, porque eu sempre trabalhei em escola como educadora musical e cantando profissionalmente. Porém, eu não me sentia nem um pouco capaz de fazer um mestrado, porque eu achava que eu não sabia, que eu não ia entender nada e que eu não era realmente capaz, né? O que eu vou falar? Eu não entendo nada. Se eu lia uma tese ou uma dissertação de mestrado, era uma linguagem tão distante de mim, da minha realidade, da sala de aula, que eu fiquei 20 anos sem entrar em universidade. Até que um amigo disse: nossa, Adriana, você tem tanta experiência
tem tanta coisa para contar, por que você não procura? E eu procurei a Unirio morrendo de medo, não vou conseguir, não vou entender, e realmente a primeira aula eu anotei tudo que a professora dizia, de todas as palavras que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, e aquilo tudo, se você não tem muita vontade, Rafael, você vai embora, você se separa. E o Fladem, sim, ele mostra para todo mundo que não existe seleção, você não tem que se sentir acuado. Todo professor de música, todo mundo que trabalha em escola de música, trabalha em projeto social, trabalha em vários espaços educativos ou não, você tem uma experiência maravilhosa e você deve contar essa experiência. Isso em toda a América Latina e aqui no Brasil, que a gente tem muitas ONGs, muitos locais onde você tem a música pulsando de uma forma maravilhosa, não só em música apenas, mas, por exemplo, o trabalho que foi feito de dança na Maré, um trabalho maravilhoso. Então, você não pode excluir, né? Essa exclusão é que não entra no Fladem. A gente luta muito, só que o que eu queria deixar registrado que nós não somos contra a teoria, o ensinamento, né? Assim, não é isso, mas é simplesmente para que você não tenha o conteudismo, toda a parte de currículo que você tem que cumprir, que é muito forte para muitas pessoas, e a gente tenta desconstruir isso, que o mais importante, sim, é a sua experiência. Então, venha para o mestrado, venha para o doutorado, escreva artigos, escreva textos, contando para a gente a sua experiência. Isso é sensacional. Muito legal, beleza. Então, a professora Adriana, ela é doutora em música pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a sua tese, professora, foi sobre o que você está falando, que é essa expressão criadora na música e educação, né? Como é que você aplica essa sua tese na educação musical? Então, porque aí só para complementar, ou seja, eu fiz o mestrado onde eu contei muito sobre a representação de educação musical para o professor do município do Rio de Janeiro. Eu já vou chegar no doutorado, mas antes eu queria falar do mestrado, porque eu tinha uma experiência muito legal com o projeto da prefeitura chamado Horizontes Culturais. E nesse projeto eu dava oficinas de música e um dia uma professora da alfabetização, não era educadora musical, ela era uma professora generalista, ela chegou para mim e disse, antes de começar a aula, ela disse, professora, eu sou Sheila, por favor, não me chama para fazer nada não, porque eu não entendo nada de música, hein, professora? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu respeitei, durante a oficina não convidei a Sheila para nada e tal, mas quando acabou eu convidei a Sheila para conversar e ela aceitou me dar uma entrevista e escutem o que a Sheila me conta nessa entrevista. Eu comecei perguntando, Sheila, fala um pouquinho da tua vida, assim, você, na tua infância, você teve algum contato com música? Não sei, sua família, alguém tocava, não, cantava? E aí a Sheila começou a falar, tá tudo gravado, ela me disse, sim, professora, olha, eu nasci e cresci no Morro da Mangueira, meu pai compositor da Mangueira, minha mãe sempre foi costureira, da ala das baianas também, minha avó também, eu sou passista, todos os meus primos são da bateria da Mangueira, eu é que não posso, aí um parênteses, porque naquela época que eu fiz a entrevista, as mulheres não participavam da bateria da Mangueira ainda. E ela disse, então, eu sei tocar tamborim, mas eu não participo ainda, mas eu sou passista, sou desde que tinha a Mangueira do Amanhã, que eu sempre desfilei e tudo, e a minha boca foi abrindo, foi caindo, abrindo, caindo, e eu disse, Sheila, quem tinha que me dar aula era você, e não eu. Você que sabe, se você nasceu e cresceu no Morro da Mangueira, pai compositor, mãe da ala das baianas, você, primo, irmão, todo mundo que toca, você toca tamborim. Meu Deus,
Quem é que sabe de música? Eu é que tinha que, numa oficina que você desse, eu é que ia chegar para você e ia falar: Sheila, não me chama não, porque eu não sei nada, eu não sei sambar, eu não sei tocar tamborim, por favor. Então, isso é um grande exemplo, e a minha dissertação de mestrado acabou tendo a Sheila como estrela para mostrar, porque aí eu terminei a entrevista e perguntei para ela: por que que você me diz que não entende nada de música? E ela disse: não, professora, uma coisa é a música que eu faço na minha turma, lá na escola, que são as músicas para lavar a mão, a música do Dia da Mãe, a música do Natal, do Dia do Pai, do Dia da Árvore, do dia disso, do dia daquilo. E a outra coisa é a música que eu tenho na minha casa, aí é outra coisa. Então, isso é muito importante porque para ela são dois mundos diferentes, entenderam? Assim, são duas questões diferentes, e então isso é super importante. No meu doutorado, eu aprofundei esse assunto que eu gosto muito e trouxe a expressão criadora, porque eu acho que é através da expressão criadora, quando você tem liberdade de criar, de improvisar, junto sempre com a teoria. Eu quero sempre reforçar isso, que eu não estou jogando fora nada, mas você tem essa liberdade para a sua expressão criadora. Tem agora Cara, um esse é um barulho. ponto. Vi um barulho aí de fundo. Esse é um ponto interessantíssimo que você destacou, porque, por exemplo, a gente tem realmente esses repertórios de músicas que elas são instrutivas, né, que a gente passa para as crianças. E aí, quer dizer, a Sheila, ela nem considerava isso como sendo válido, né? E a gente percebe também que essas canções, que a canção de lavar a mão, a canção de fazer fila, elas entrando dentro de um repertório, elas acabam compondo um repertório que deveria ser completamente cultural de um cancioneiro infantil que nós temos brasileiro, que é riquíssimo e que às vezes acaba sendo deixado de lado, a fim de que a gente use essas músicas infantis, que são músicas mais instrutivas, músicas para adequações em determinados sistemas ou para incentivar determinados comportamentos, e que acabam excluindo todo o valor e todo o peso cultural e toda a vivência que às vezes essas crianças elas têm de casa e que vem se perdendo de geração em geração. Esse, inclusive, foi também um tema que foi muito discutido em um dos cursos do Fladem, né? No caso que eu tive a oportunidade de fazer em janeiro. Também foram fundamentais para a minha formação. Isso, Rafael, porque as músicas que eu chamo, até de uma forma muito rígida da minha parte, são músicas disciplinadoras, para disciplinar, né? Eu me lembro de uma entrevista que uma professora disse assim para mim: ah, Adriana, como é... Não disse para mim, não, eu li na pesquisa de uma outra professora. Como é que eu vou falar não para uma criança pequenininha? Não, eu não vou falar não, eu prefiro cantar, porque aí não vai ser tão forte para ela um trauma do que falar não. Então, né, é uma pena, porque a música e a questão das músicas disciplinadoras e as músicas das datas comemorativas, elas acabam tomando o tempo todo realmente da música, que poderia ser trabalhada. E aí eu chamo a atenção, porque se você fala em artes visuais, o professor de artes, ele oferece para a criança, na educação infantil, ou mesmo com os adolescentes, papel, tinta, cola colorida, durex, areia, algodão, pintura a dedo, muitas técnicas que o aluno pode trabalhar à vontade. E depois ele até vai aprender outras coisas. Mas na música você não tem isso de vamos trabalhar a escuta, olha o som disso, o som daquilo, a paisagem sonora. Não, você já entra com o repertório fechado. E essa é uma grande pena, e essa diferença muito forte entre a educação das artes visuais e da música, que muitas vezes os professores já trazem esse repertório muito fechado, sem dar o espaço para a expressão criadora da criança. Voltando só à pergunta do Moisés, o meu doutorado foi sobre isso, foi sobre a expressão criadora e a importância desse momento, né, dessa maneira de você trabalhar a aula mais livre, não livre, laissez-faire, pode fazer o que quiser, né? Mas de sempre incentivando a escuta e a criação.
Certo. Excelente. Falando de educação musical no Brasil, sobre esse ensino de música que a gente está conversando, a gente destaca que em 2008, né, teve a alteração da LDB, que é a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, onde ela coloca toda a questão de ensino, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. E então, a Lei 11.769 de 2008, ela traz Então, a questão da música na escola, ela já tinha sido obrigatória já desde o século XIX, início do século XX, né? E ela teve um reforço muito grande com o Villa-Lobos, que trouxe o canto orfeônico num projeto nacional muito grande, obrigatório o canto orfeônico, e o canto orfeônico trabalha com a voz. E a voz, todos nós brasileiros temos muito boa voz, que bom, né? Então, isso foi muito bom. Só que é claro que muitas vezes o canto orfeônico ele trazia traumas muito grandes para quem não estava acostumado, os próprios professores instrumentistas não sabiam como fazer um coro, né? Então isso também trouxe muitas dificuldades, e a rigidez também desse projeto do canto orfeônico era muito traumático em muitos momentos, mas realmente foi bastante importante, durou uns 30 anos, eu acho que foi até a década. Quer dizer, na verdade, termina mesmo em 71, mas teve uma vida longa com o Villa-Lobos, né, com o canto orfeônico. Mas foi isso que eu disse, maravilhoso para alguns e muito traumático para outros, não se falando até que o Getúlio Vargas aproveitou muito desses grandes encontros, desculpa, dos cantos, né, dos encontros nos estádios de futebol com milhares de adolescentes, de crianças e tal, para a propaganda do seu governo, né? Então isso não é bem visto. Villa-Lobos, então, sofre muito com isso, a gente tem muitas pessoas que não suportam e tal, mas eu reconheço que, inclusive, todo o material feito pelo Villa-Lobos foi muito importante. O Guia Prático, com todo o cancioneiro de música brasileira, né, do infantil, cancioneiro infantil e tal. Depois disso, você tem as linguagens artísticas, né, dentro da Lei 5692/71, 1971, que aí, então, vai por água abaixo um pouco, né? Já que você tinha o professor polivalente, ou seja, eu, Adriana, me formei no conservatório em licenciatura em educação artística, com habilitação em música, não era licenciatura plena em música. Então, eu sim, se eu tivesse procurando um emprego, a diretora poderia pedir para que eu trabalhasse artes visuais, poderia pedir para que eu trabalhasse dança ou teatro, o que eu não tenho a menor possibilidade, eu não tenho essa capacidade, eu não recebi esse ensinamento e tal. Então, é bem complicado. Com a Lei 11.769 de 2008, foi super importante, porque traz de novo a obrigatoriedade do conteúdo música, né? O que o Lula fez e que a gente acaba até entendendo de uma certa maneira é que você não precisaria ser licenciado para trabalhar esse conteúdo. É uma grande discussão também, e na verdade o Brasil, com esse, né, um tamanho continental, você não tem licença, não tinha, agora você tem bem mais, mas licenciatura em todos os lugares, então você não tinha licenciando que fosse capaz de cobrir todas as escolas, todos os espaços. A pena é que depois você já leu aí todos os parágrafos e tudo aí da lei, então corta a questão da educação da música, né, e entra de novo, né, as linguagens artísticas, e então isso de novo é uma grande discussão. E sim, Moisés, eu acho importante retornar para, infelizmente, o ideal seria assim, a obrigatoriedade da música na escola, né, porque muitas vezes, se você não tem esse título, né, as pessoas acabam não levando tão a sério. Mas que é importante. A arte
ela é muito importante. E ela sim tem... Para mim, ela é muito mais importante do que matemática, física, porque se você não traz, aquilo está tudo transbordando na criança, ela não vai conseguir realmente trabalhar de outra forma, porque a curiosidade é uma das questões mais importantes. E falando um pouco da música na educação infantil, quando a criança ela é tão curiosa, e a curiosidade é que vai te trazer a paixão pela matemática, pela física, pela química, pela língua de uma forma, de maneira geral. Quando você é curioso, tudo te chama a atenção. E depois, essa curiosidade vai te levar para a pesquisa. Você vai pesquisar um assunto que te traz curiosidade, que você tem curiosidade sobre aquele assunto. Então, é uma pena que, na verdade, a expressão criadora ela acaba querendo dar apoio a essa curiosidade que nos é tirada, cepada de uma certa forma desde o início, né? Então, a lei, eu acho que sim, infelizmente, para mim, deveria ser obrigatório, sim, não só a música, mas as artes visuais, o teatro, o cinema, a dança, né? Então, nem precisaria ser obrigatório, a gente não precisava nem dizer isso, mas temos que ter, sim, uma lei que nos ampare nessa sensibilização, nesse direito do aluno brasileiro de ter arte na sua formação. É importante deixar claro aqui, né, professora Adriana, que não é um capricho dos educadores, né? Não é a gente, eu queria que fosse exclusivo. Não é por isso. É pela sua importância que tem da música na formação do indivíduo, que é o que você acabou de falar aí. E dentro da educação musical, dentro da educação básica, né, que é o que a EDB fala, ela coloca o ensino em separando. Ele começa lá embaixo com a educação infantil, aí tem o ensino fundamental 1 e 2, tem o ensino médio, enfim, dentro desses segmentos, o que você pode trazer para quem está ouvindo aqui a gente agora é sobre a aplicação prática dessa educação musical nesses segmentos? Pode começar pela educação infantil, no caso. Então, só para falar que eu também sou bastante... eu sou muito rebelde, hein, Moisés, né? Assim, muito, assim. Então, eu sou contra muita coisa, mas assim, quando a gente separa por caixas, por segmentos, então, educação infantil vai de 0 a 6, e fundamental 1 vai de 6 a 11, e depois tem fundamental 2 de tanto, 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 né? Na verdade, na vida não é assim, porque a gente acaba, quando você tem os seus primos juntos, seus amigos da rua, do bairro, do seu play, todo mundo brinca junto, joga junto e não tem essas separações que a escola, as instituições educacionais acabaram colocando em caixas, né? Em idade. Chega ao cúmulo de você só poder entrar numa alfabetização se você fez não sei que idade até fevereiro de não sei das quantas, de não sei que. Então é tudo muito fechadinho. E o que é muito bom, por exemplo, é a educação musical quando você trabalha num projeto social, que não tem essa história de várias idades. Para mim, as idades separadas, as idades todo mundo junto, é muito rico numa série de coisas. Mas tem até alguns pais que dizem, mas aí o meu filho está com crianças muito pequenas, então ele está desaprendendo, está andando para trás e tal. Enfim, são coisas que eu não acredito. Mas, te respondendo, temos a educação infantil, que é aquilo que eu coloquei no início. Para mim, deveria ser o segmento onde a música deveria ser o mais livre, o mais criativo, a mais sedutora possível, né? E uma coisa que o Rafael, ele já comentou sobre isso antes, que eu tinha comentado da Sheila, por que não trazer também para a escola, para o espaço educacional, a música da família? Se, por exemplo, a Sheila, cujo pai era compositor da Mangueira, ou é ainda, por que ele não poderia ter participado das aulas de música na escola da Sheila? E aí ela compreenderia que a música é uma só, não tem a separação entre uma e outra, né? Isso é uma pena.
Então, na educação infantil, eu acho que sim, você deveria trabalhar muito livre, muito em função da curiosidade do aluno. No Fundamental 1 e Fundamental 2, eu acho sempre que você tem que ouvir, e no ensino médio também, Moisés, eu acho que você tem que estar sempre ouvindo o aluno, o que ele gosta, o que ele escuta. E aí tem uma grande discussão, porque aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, você tem o funk, que muitas pessoas odeiam, detestam, que o funk é isso, o funk fala isso, o funk fala aquilo, mas que, na verdade, é o repertório que eles amam, que eles conhecem, que os pais cantam, que os pais dançam, que os seus tios, primos, é a vida deles e muitas pessoas só conhecem o funk que fala isso ou aquilo, não sei o que e tal, de mais em função do sexo, ou de drogas, ou de. Mas o funk você tem um outro lado que as pessoas. Né? Não tem quem não tenha vontade de dançar ou de improvisar. O que eu já vi de trabalhos maravilhosos de improvisação dos adolescentes com rap, com funk. Então é uma pena, porque na verdade eu acho que com a pré-adolescência e com a adolescência, esse caminho você sim tem que dar fundamentos para que todos possam já compor, já, por exemplo, da onde que vem? Se você começa a estudar, da onde que vem o funk, o rap, como é que eles surgiram? E aí você cai na música americana. Na música americana você vai cair na música dos escravos americanos, vai cair no blues, vai cair no jazz. É uma riqueza inacreditável, mas eu acho que quanto mais velho o aluno, com a idade mais avançada, mais o professor deveria ouvir esse repertório, ouvir que instrumentos que eles gostariam de aprender e, a partir daí, haver uma troca, Moisés, entre o professor e o aluno, ou seja, que aí se o aluno traz isso, você também traz o teu, e é uma conversa, é como se fosse uma improvisação de jazz, onde ou um partido alto, né, um samba de roda, você tem um refrão que todo mundo canta, toca junto, e depois cada um vai para a sua vez e improvisa. Eu acho que isso seria o grande ensinamento da educação musical, uma roda onde cada um toca junto, canta junto, dança junto e tem o seu momento de improviso, que pode ser no centro da roda ou pode ser no seu lugar, mas agora eu vou mostrar a minha arte para você. E o último segmento da educação básica no Brasil, além da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, é o EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde você tem jovens de 15, 16 anos, ou meninas que tiveram um bebezinho muito cedo e precisaram sair da escola ainda muito cedo, ou um rapaz que precisou ajudar a família já trabalhando, então teve que largar o estudo e que em algum momento ele volta para a educação básica, mas já com uma idade que não vai dar certo com a turma de criança de 7, 8 anos. Ou você tem aquelas pessoas da terceira idade que até hoje nunca aprenderam a ler ou a escrever e que têm a oportunidade também de voltar à sala de aula. Então, o EJA é muito importante. E no EJA, aqui até no Rio de Janeiro, tem uma escola dentro de Manguinhos, que tem um trabalho capitaneado pela Janine Bogaerts, que é uma professora maravilhosa, e ela tem um trabalho no EJA fantástico, onde você tem, porque eu acho uma das turmas mais ricas de tantos alunos que já trazem as suas experiências. Por outro lado, Moisés, são pessoas que vêm com muita vergonha para a sala de aula, porque eles têm vergonha que ainda estão no Fundamental 1, que não sabem ler, que não sabem escrever. Então, eles vêm com a autoestima muito baixa. A música é sensacional para você levantar essa pessoa e falar: você tem muita experiência, né? Traga para a gente essa experiência. Então, em todos os setores, eu acho que a música pode acrescentar, transformar vidas. Excelente.
tem pontos muito interessantes da sua fala, professora, referente principalmente aos segmentos que a gente explanou aqui. Por exemplo, a gente tem que lembrar que, assim, a gente falou aqui dos segmentos da educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e EJA. Até o ensino médio, por exemplo, a gente percebe que existe uma dificuldade de engajamento maior conforme as crianças, né, esses adolescentes, eles vão ficando mais velhos. Quer dizer, é mais difícil você engajar a turma nas suas atividades. Por isso que é fundamentalmente importante a gente valorizar a vivência e incluir o repertório que essas pessoas elas trazem de casa, né, das suas famílias, do seu background cultural, né, para a sala de aula, porque isso ajuda também a você trazer até o seu repertório e justamente acontecer essa troca. Eu acho que o ápice, né, ao meu ver, de sucesso desse trabalho musical é justamente quando a gente consegue essa ideia de improvisação do jazz, né, que quer dizer, a pessoa ela trabalha, ela coopera com a sua vivência, né, com todo o seu background, seja familiar, seja cultural, com o seu repertório, independente dele qual for, e aceita quando você também apresenta o teu, sem precisar impor nada. Quanto ao ensino EJA, também é muito importante a gente pensar, e é até interessante a gente pensar nessa ideia de vergonha, né, que eles sentem, porque é uma ideia até um pouco diferente, por exemplo, do ensino superior. Quando a gente vem para o ensino superior, é muito comum nós temos pessoas de diferentes idades. Eu e Moisés, a gente estudou junto. Sem querer, como é que fala? Explanar a idade dos dois, mas temos uma diferença de idade grande, porém nós fomos das mesmas turmas. E você percebe que essa vergonha, ela não é tão presente assim no ensino superior. Eu acredito que a música, ela seja um incentivador muito forte, muito poderoso para que essa vergonha ela venha a ser desconstruída na galera que está no EJA, na galera que estuda no EJA. Até porque a música em si, ela tem um valor também muito importante para o desenvolvimento dessas pessoas, independente da idade. Pode falar. Porque isso que você está falando é super importante, Rafael. E a pena que eu acho, quer dizer, essa diferença de idade entre você, o Moisés, e do Moisés para mim, eu poderia ser mãe de vocês dois, eu acho que deveria só acrescentar a riqueza do que é isso, e não uma separação. E é uma pena, quer dizer, que bom que na faculdade você sentiu que isso não queria dizer muita coisa, mas o que eu acho que é muito importante, por exemplo, uma coisa que eu lembrei você tem no adolescente uma vivência muito grande com os jogos da internet, com os jogos, né, com videogame e tudo. E o videogame ele lida com som o tempo todo, ele lida com composição. Você tem músicas para cada etapa. Então, eu acho genial quando um aluno ele acaba me ensinando isso. Eu, particularmente, não gosto de videogame, não tenho costume, mas eu acho sensacional quando um aluno trabalha e me traz as suas composições disso, as músicas que ele gosta de ouvir, o que ele tem na lista dele, né? Isso é sensacional e o aluno é que vai me ensinar isso, ou seja, porque essas diferenças elas trazem o saber de cada um. Porém, a educação mundial ela valoriza sempre quem tem as medalhas no peito. E quem é que tem a medalha no peito? Quem fez fundamental, quem fez a educação básica, quem fez o mestrado. Então, essa pessoa ela ganha um status de que ela é que vai poder levar o conteúdo importante para dentro da escola. E eu sou totalmente contra isso. Cartola não tinha faculdade de música, Villa-Lobos não tinha faculdade de música. E aí? Né? Então, quer dizer que ele não sabia tanto música? Nelson Cavaquinho também não tinha. Quantas pessoas maravilhosas, músicos fantásticos e que não têm a sua medalha. Eu, por mim, tirava do peito todas essas medalhas. Não é isso, né? Traga o seu saber e vamos fazer uma troca. E não quem tem mais medalha, isso ou aquilo. Esse tipo de valorização que a nossa sociedade dá e faz, ela exclui as pessoas. E é uma pena porque as pessoas levam isso a sério.
O ideal era de você não levar a sério, né? Quando um professor diz, você sabe música? Então, você sabe teoria musical? E eu já vi muitas vezes pessoas com vergonha de dizerem, eu toco na noite, eu toco na noite. Eu toco na noite. E aí, quando você diz, que bom que toca na noite, mas eu não sei música. Como não? Se você toca na noite, se você é um artista, como que... Mas eu não conheço as notinhas, eu não sei nada. Não tem problema, gente, porque isso é a mesma coisa que você colocar no papel a notação musical. Você rapidamente aprende isso, e não saber música não quer dizer grande coisa. A noção de teoria e da notação, ela vai ampliar o seu universo, mas ela não reduz, ela não quer dizer que você não tenha entrada, muito pelo contrário, né? Quantas músicas, nossa, meu Deus, de todas as culturas maravilhosas que não existem ou que trazem outras notações musicais, porque nós só valorizamos a notação musical europeia. Isso é que é uma pena, né? Porque a gente deveria valorizar outros tipos de notação musical também. Então, não sei se eu respondi, se eu estou saindo aí da conversa. Não, esse ponto... pode falar, Moisés, por favor. Não, pode concluir. Tá. Eu estou falando que esse ponto ele é muito importante porque a gente desmistifica um pouco a academia. Realmente tendo esses problemas que, em parte, eu concordo, da gente criar esses pré-requisitos, esses inúmeros pré-requisitos para as pessoas lecionarem. Essa conversa é muito importante porque ela desmistifica um pouco o ensino superior musical e as áreas de atuação, e também oferece realmente essa opção aos músicos que querem ingressar nesse mercado mesmo, que é o mercado da educação musical. É muito interessante essa fala a respeito também dessa galera que tem vergonha de falar que toca na noite, quando na verdade, poxa, quando um músico vem e me fala que ele toca na noite, isso é um mérito absurdo, porque o cara tem que ser muito guerreiro, né? Quantas vezes já não aconteceu da gente pegar, às vezes no chaveiro, aquelas tensões de tomada, 110, 220, para ver se não vai queimar o amp e a gente perder R$5.000 de equipamento assim. Quer dizer, são vários desafios que tem que, assim, só tocando na noite realmente que a gente sabe e que nos preparam. E também o valor pedagógico que isso agrega. Eu conheço muitos músicos, inclusive músicos de estúdio, que não aprenderam, que não tiveram formação musical, que não tiveram contato com a teoria musical e que alguns aprenderam de forma completamente autodidata e outros nem sequer aprenderam, mas ainda assim eles trabalham. É interessante a gente ver esse contraste, realmente, quando as áreas ligadas diretamente ao play, ou às vezes até ao canto, né, que são as áreas de produção musical, as áreas de gravação, as áreas de, para quem toca ao vivo, os instrumentistas, os vocalistas, você perceber que não existe esse pré-requisito de você ter o currículo, as medalhas, como a professora Adriana destacou. Já na educação musical, se você não tiver, você não trabalha, né? É interessante a gente ver, mas ainda assim é importante a gente desmistificar essas áreas e perceber que mesmo com todos esses desafios, mesmo com esses pré-requisitos, né, que são exigidos no nosso campo de trabalho, ainda assim é uma realidade que é acessível, que as pessoas elas conseguem ingressar, utilizando as suas vivências, seja tocando na noite, seja na tradição familiar, seja na tradição cultural, como agentes que agregam mais ao conhecimento que vai ser complementado nas suas formações, né, e não que excluem, que se anulam. Enfim. Isso. E eu acho importante, já trazendo um pouco aqui para esse mercado, né, para a feira também, essa questão da profissionalização, porque por que é importante, por outro lado, e eu defendo a licenciatura, né, em música, porque você na licenciatura tem as conversas e você tem um aprofundamento nas questões da didática, das metodologias, porque a gente tem que ter muito carinho com esse aluno que vem. E muitas vezes, quando você apenas dá aula, você não tem uma didática, aí o aluno acaba desistindo rapidamente das aulas, você não tem uma metodologia, você não tem ideia por onde começa, o que faz.
E eu acho que esse debate é super importante. Então, eu particularmente, aliás, eu sou muito contraditória, os meus alunos sempre brincam comigo, professora, porque eu sou aberta, gosto, eu falo isso, falo aquilo, mas eu também sou super a favor do músico profissional procurar, sim, uma licenciatura e, principalmente, Rafael, se ele começa, não sei, acho que deve ter acontecido com vocês e com você e com Moisés, ao perceber um professor que traz um assunto que não te agrada nem um pouco, ou que está muito atrasado em relação a outras coisas, é importante que vocês, alunos, levem esse debate para que a gente possa modificar esse currículo, muitas vezes arcaico, das licenciaturas em música. Porém, e a licenciatura, ela abre sim um grande mercado de trabalho, e no caso da licenciatura em música do Conservatório Brasileiro de Música, Centro Universitário, onde eu trabalho desde 2003, onde eu me formei também em musicoterapia e em licenciatura em música, e onde Rafael e Moisés foram alunos, é uma licenciatura que ela tem um trabalho que começa o mercado de trabalho desde o estágio, porque ao fazer os estágios, os alunos entram em contato com várias instituições educacionais privadas e públicas. Então, você tem os estágios no Pedro II, nas escolas dos municípios, né? A gente pega toda a Baixada, pega as escolas particulares também, a gente tem estágio, parceria com as escolas mais ricas da Zona Sul, as mais que apenas entram as crianças que sabem falar outra língua e tal. E é que eu acho super importante que o aluno do conservatório tenha essa experiência. E muitas vezes um aluno chega para mim e diz assim: professor, eu já dou aula há muito tempo, eu não preciso fazer estágio. E aí eu sempre chamo a atenção desse aluno e digo: mas você está contente com o seu salário? Você está contente com como é que ele como é que a escola, com o privilégio que a escola te oferece, ou seja, a escola te oferece um espaço adequado, você tem uma sala de música, você tem algum instrumento à sua disposição? Ele diz: tem, né, e tal. Digo: não, é importante que você vá visitar outros espaços, vai fazer estágio em outros lugares, para você comparar e poder saber que, sim, você pode lutar para uma sala adequada, para ter instrumentos, para ter o privilégio dentro do currículo da aula de música, e não que coloquem a aula de música no último tempo da sexta-feira, quando as crianças já estão super cansadas, um espaço de 20 minutos por semana, que aí então você pode lutar por ter um espaço maior. Então, o estágio, ele te provoca isso, né? Essa comparação, essa vivência em espaços que você nunca poderia entrar e que você só entra porque você tem o título de estagiário. E, na grande maioria das vezes, quando a escola precisa de professor de música, ela vai procurar quem estagiou com ela, porque ela já conhece, ela já sabe quem é, já sabe que vem do conservatório, já conhece a experiência. E eu tenho muitos alunos que foram, imagina ano passado, alunos que foram contratados pelas grandes escolas e que também entraram em concursos como professor substituto, como professor do Pedro II nos concursos, e tem o ex-aluno que é agora coordenador de música do Pedro II. Então, você vai abrindo, ampliando o seu mercado de trabalho, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, desculpa que eu acho que eu apressei aí, né? Não, foi fundamental essa sua fala, professora Adriana, porque realmente o músico, eu costumo dizer o seguinte: o músico ele sempre pensa nos palcos, né, nos shows da vida. O músico está sempre pensando nisso, em ganhar dinheiro tocando. Mas existe aí um grande mercado para o músico, que é ele se envolver com a área da educação musical, ensino de música nas escolas. Porque, veja, tem os extremos, né? Por exemplo, agora recentemente, em dezembro de 2018,
teve um concurso para professor do ensino médio na escola SESC. Foram várias disciplinas, história, geografia, português e tal, e um deles era para música. Aí você vê, tinha que ter licenciatura em música, o salário era de R$11.000, mais benefícios, tudo bem que era um extremo, né? Algumas escolas que fazem concurso não chegam a esse valor. A escola SESC paga bem. Mas você vê um músico podendo trabalhar tocando, mas também podendo, durante o dia, exercer a sua profissão como um professor de música, numa escola como o SESC, né? Dando aula para o ensino médio, ganhando 11 mil por mês. Então, é realmente um mercado muito legal que está se abrindo novamente e que o músico precisa ficar antenado com isso. E aí você fala da licenciatura, que é muito importante, que não é só o cara fazer uma faculdade para poder dar aula, porque eu posso dar aula sem ter a faculdade? Então, existem algumas perguntas. E o que você falou é muito importante, porque o cara tem a parte de didática, a pedagogia de ensino, a filosofia do ensino, sociologia do ensino, são várias disciplinas que são passadas para o aluno na licenciatura que são importantes para ele, né? E aí você tem o mercado, não é só ele estudar para dizer que eu tenho uma licenciatura em música, não é só isso, mas é para ele ter uma condição de encarar alguns concursos públicos, seja para a Escola SESC, como abriu, seja pelo segundo, como tem alguns concursos recentemente, abriu também pelo segundo, e outras escolas particulares, seja de grande porte, como você falou, e tem grandes escolas particulares no Rio de Janeiro, que também abrem para professor de música e pagam bem, como tem outras escolas aí, né? Então, acho que isso você falou é bem interessante mesmo. Quer dizer, é importantíssimo fundamentar que a licenciatura ela não é só uma habilitação para você exercer a profissão, mas ela é um processo fundamental para a sua formação como professor, né? Da qual você agrega e você fundamentaliza, né? Diversas abordagens e diversas atividades que agregam o seu repertório e a sua vivência também como profissional. E, além disso, realmente ainda te oferece ferramentas de network, como exemplo muito bem dado dos estágios, para que você possa trabalhar, para que você possa conhecer outras escolas e até agariar oportunidades de trabalho nesses ambientes da qual você vai ter contato. Você vai vir a ter contato através dos estágios, que são extremamente importantes também para a sua formação. Cara, muito bom esse papo, hein? Vamos continuar? Então, Moisés. Então, eu queria ouvir da professora Adriana, porque a gente está vivendo um momento bem atípico no país e no mundo, né? Essa questão da pandemia. Isso trouxe para a gente o ensino de música à distância. A gente tem visto aí bastante professores, tanto na graduação, né, com a gente, ou a gente mesmo dando aula para os nossos alunos, se desdobrando para encarar esse novo jeito de ensinar música à distância. Porque como é que vai fazer? E você vê aí, professora Adriana, vamos dizer assim, um novo normal na educação musical através do ensino à distância? Ou como é que você vê essa questão? Então, eu particularmente levei um susto também, né? Além da questão da pandemia da saúde, porque o conservatório, como é privado, a preocupação, né, do reitor foi na semana que a gente teve a paralisação, né, da aula presencial, que foi no 16 de março, na semana seguinte nós já tínhamos que estar conectadas no Google Sala de Aula ou no Zoom, sei lá como é que era. E eu nunca tinha trabalhado, então eu apanhei porque eu sempre tive muitas, principalmente porque eu não dominava. Então, tudo que você não conhece, você tem uma certa relutância, né? Então, e esse é o problema. E só que aí, por isso é que eu digo, eu preciso estar me renovando todos os dias. E uma pandemia me virou de cabeça para baixo também, né? Então, e aí, uma coisa super importante quando eu falo da troca, ou seja, eu não vou ensinar nada, nós vamos trocar experiências. Tem sido muito bonito dentro do conservatório a troca. Ontem mesmo, um aluno me pediu para eu assinar a ficha de acompanhamento de estágio e ele me mandou num arquivo que eu não conseguia colocar a minha assinatura. Então, ele me mandou todo um manual, passo a passo, como é que tem que fazer. Então, eu acho isso lindo, do aluno ensinando o professor, porque eu não acredito que é um lado só, né? São os dois lados. Então, sim, eu tive que aprender muito
e nesse ponto eu acho que foi fundamental a ajuda dos alunos. Eu tenho tanto na parte do conservatório quanto na parte da Unirio também, que eu também sou professora do mestrado profissional da Unirio, eu tive que ter a ajuda dos próprios alunos, que para mim são os que mais dominam esse lado virtual, essas aulas remotas. Então, acho que foi muito importante. O que eu ainda estou aprendendo, Moisés, é a questão da aula, porque você e o Rafael sabem que durante as minhas aulas presenciais, a gente simula aula, sala de aula de criança, de adulto, de todas as idades, né? Alunos com deficiências também, a gente traz, né, uma simulação de aula nisso. Então, eu ainda estou aprendendo, porém, na quarta-feira terminaram as aulas da metodologia da prática de ensino, onde, nesse semestre, 56 alunos apresentaram suas aulas virtuais. E eu vou aprendendo junto com eles, ou seja, porque aí a pessoa tem a mania de falar, vamos fazer um círculo. Como fazer um círculo aqui nesse ambiente, né? Então, esquece essa fala de vamos fazer um círculo, né? Assim, tem a questão também do delay, né? Como é que você vai tocar com o outro. Então, a gente aprendeu que sim, o professor ou quem está fazendo a simulação pode ficar tocando de uma forma mais tranquila para o outro poder improvisar, né? Então, temos que melhorar muito nisso, mas eu fui virada de cabeça para baixo. Agora, eu particularmente adoro desafios, né? Adoro. Eu não tenho medo disso, contanto que vocês sempre me ensinem a como fazer. Vamos lá, vamos fazer essa troca, eu vou aprender. Então, o conservatório está bastante trabalhando remotamente direto, ou seja, existem sim a formação, ou seja, todo mundo que se interessar pode procurar pela licenciatura, pelos cursos que estão acontecendo à distância, mas não cursos que você tem tudo já sem a menor preocupação, né, com o diálogo, com o estudo, com o aprofundamento, né? Pelo menos na licenciatura do conservatório, a gente tem um trabalho muito sério em relação a isso. E temos também o conservatório, tem para a formação do professor continuada, ela tem a especialização em educação musical, tem a especialização em musicoterapia, em regência coral. Então, isso é fundamental. Na especialização em educação musical que eu coordeno, que é uma parceria do Conservatório com o Fladem, o aluno, por exemplo, o Rafael, fez cursos, ele estava contando do curso com o Eric e com a Malena, os argentinos, paralelo à licenciatura dele. Porém, quando ele termina, esses cursos valem já como disciplinas dessa pós. Então, quando o Rafael tiver já com o diploma na mão, ele já tem horas acumuladas para fazer a continuação da sua pós. Essa pós ela era 100% presencial. E desde julho, que eu não queria fazer essa pós virtualmente, mas um aluno meu da pós disse, vamos lá, professora, vamos fazer sim. Eu digo, não, eu não sei fazer, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho 3 alunos me ajudando. 3, o Kiko Menezes, a Esther e o César, que me amparam, são eles que organizam tudo, que fazem tudo, para que possa acontecer todo sábado de 9 a meio-dia, esses cursos que acontecem totalmente e vão continuar, Moisés, até o ano que vem, em julho, já temos o semestre todo que vem, ou seja, eu mergulhei de cabeça e tem sido uma experiência muito boa, porque muitos músicos profissionais estão fazendo, músicos amadores, ou seja, de novo, não é fechado a ninguém. Se você se interessa por esse assunto, você é nosso convidado. E que eu ia colocar mais, que eu acho da maior importância esse tipo de especialização e que cada curso pode ser apenas um curso solto, não é necessário que você, estou fazendo uma pós, não, se você acumula tantas horas, pronto. E depois também é importante porque uma especialização te prepara para um mestrado.
E, nesse caso, o mestrado da Unirio, que se chama Proemos, é sensacional, muito para esse público desse espaço aqui do mercado, do Conecta Mais, porque são os alunos que já têm um artefato, já têm um produto, como montar um site, como fazer um guia didático, uma metodologia, como gravar um CD, como fazer um songbook, né? Tudo agora bastante virtual, mas você tem um produto e a universidade ela te ampara nessa pesquisa, ela te ajuda a buscar financiamentos. Então, é muito legal também que vocês conheçam o que é um mestrado profissional, que não tem o peso todo do acadêmico no sentido de você ter que escrever uma dissertação, né? Que muita gente tem medo disso. Eu, particularmente, acho genial esse trabalho da pesquisa, mas o mercado, o mestrado profissional, ele te abre muitas portas, você também faz e pode levar o seu produto já pronto, né? Esse ano eu estou com alunos maravilhosos do mestrado que trazem método de sanfona, então tem um sanfoneiro fantástico que está trazendo, o outro que está trazendo todo o trabalho de guitarra acho que é Ricardo Silveira, o outro está trazendo o trabalho dos flautistas da ProArte. Então tem coisas maravilhosas, material para banda, repertório, né, para instrumentos, então é muito legal. Desculpa que eu falo muito. Não, tá certo. É importante a gente entender que o músico precisa se qualificar, né? Ele avançar na sua qualidade musical. E porque, veja bem, a história conta, né? A história conta que o músico ele era visto como vagabundo, né? Desculpa a palavra pesada, mas até 1960, antes da criação da Lei 3857, que criou a Ordem dos Músicos, os músicos eram vistos como vagabundos. Então, para não serem presos naquela época, eles tinham que ir até a delegacia, o delegado dava um documento para eles saírem na rua, porque senão eles eram presos por vadiagem. Então, quer dizer, você sai de uma condição de ser visto como vagabundo e passa a olhar como um profissional. E aí, quando se cria essa lei da Ordem dos Músicos, você tem uma carteira profissional, até uma questão que, recentemente, na DPF 183, foi decidido pelo STF de uma forma diferente do que seria a própria mens legis, né? Do que foi a criação da Lei 3857. Mas, enfim, você vê que, do que a gente está conversando agora, é um avanço do que aconteceu lá atrás, em 1960, quando o músico foi reconhecido como profissional. Hoje, no século XXI, 2020, agora 2021, a gente já vê que o músico ele pode ser não só um profissional da música, mas também um profissional da educação musical, se especializando, se qualificando, fazendo uma graduação, fazendo cursos de extensões, ou até a pós-graduação específica com esses cursos que você falou agora, e à frente, mestrado, doutorado, se qualificando, sendo uma pessoa que não é mais visto como um vagabundo, vamos dizer assim, mas uma pessoa que se dedica ao estudo do seu instrumento, mas também se dedica também a ter uma melhor qualificação no seu trabalho. Isso que é importante. Eu acho que esse espaço do Conecta Mais, ele abre essa oportunidade para levar para os músicos essa ideia de mercado. O mercado está aí, basta você encarar as possibilidades, né? Tem também uma coisa, Moisés, que eu acho importante, é que muitas vezes a gente reclama e diz assim, eu não vou fazer uma licenciatura, ou um mestrado, ou um doutorado, uma especialização, porque não fala a minha voz, porque eu acho que está tudo errado, não tem que ser assim. E aí, você, quando está dentro, quando você faz, você vê que você vai modificar isso, você pode modificar, você pode transformar. Muitas vezes o aluno sempre acha mais fácil você achar que alguém vai transformar, que alguém é que dita essas leis, alguém dita essas normas, e cabe a nós, musicistas, amadores, profissionais, cabe a nós entrarmos nesses espaços e nós modificarmos. Então, isso a gente não pode deixar na mão de outras pessoas. Então, nós que estamos na labuta diária, tocando na noite, em vários lugares, nós temos que... Cabe a nós modificar isso tudo, né? Eu acho isso bastante importante. Perfeito.
É exatamente isso. E mais uma vez, gente, é engraçado que se a gente pegar toda essa conversa, ela parece uma grande propaganda do Fladem, mas é assim, pelo menos a gente alega que é de coração. É por isso que é muito importante, cara, esse diálogo que a gente abre entre a comunidade acadêmica e a comunidade que não é acadêmica, ou que ainda não é acadêmica, porque desmistifica um pouco essa ideia de que o acadêmico ele é o cara que está num patamar superior, é um cara que não fala a nossa língua. Até porque a gente só revoluciona, né? Quer dizer, esse meio e às vezes esses bastiões da educação musical, que às vezes eles são contraproducentes, inserindo gente nova com uma cabeça um pouco diferente e que entende que dá para se trabalhar, que dá para se fazer de uma forma alternativa, que é tão funcional quanto, ou se não até mais funcional do que as tradicionais. E é isso. Eu queria, para a gente, já caminhando um pouco até para o final dessa conversa, que a gente pudesse também explanar um pouco a importância da educação especial, que tem todo esse olhar, em todo esse campo de atividade do educador musical, e também abrindo um pouco margem e fazendo o link também com a importância dos projetos sociais, né, que é um segmento que a gente falou um pouco mais atrás nesse papo referente talvez da característica que mais coloca em evidência esse segmento, que é o fato de não ter faixas etárias definidas para todas as turmas, né, que é todo mundo junto, e que realmente proporciona as experiências riquíssimas também na formação do profissional. Mas então, começando acerca da educação especial, né? Quer dizer, como que a música em si ela entra na educação especial, tendo tanto na parte de licenciatura mesmo, quanto na parte de musicoterapia, que também é um curso oferecido aqui nas faculdades pelo Rio de Janeiro, pelo Conservatório Brasileiro de Música. Então, Rafael, eu me sinto bastante à vontade de falar sobre isso, porque a minha primeira formação foi em musicoterapia e depois eu fiz a licenciatura. Eu até tenho uma história que eu gosto de contar, que quando eu fui fazer musicoterapia, eu adorei a faculdade, mas quando eu comecei a estagiar, que você tem que fazer estágio nas instituições, né, que trabalham, que dão assistência ao aluno com alguma deficiência física ou mental, e eu não me sentia bem, né? Eu trabalhei na BBR, fiz estágio, que é um centro de reabilitação. Então, eu tinha trabalhei com hemiplégico e eu tinha um carinho por esse grupo, mas eu chorava muito. Eu sou bastante sensível, então eu queria levar todo mundo para minha casa, que não queria sair de lá, queria ficar tocando o tempo todo com eles. Depois eu trabalhei com alunos, com crianças com câncer no INCA aqui do Rio de Janeiro, na Cruz Vermelha, e eu não parava de chorar, porque toda semana trabalhando com as crianças, muitas vezes na semana seguinte uma já tinha ido de volta para casa, aí eu morria de saudade dela, ou algumas não tinham aguentado o tratamento, então era muito difícil. Eu não tinha e não tenho uma estrutura psicológica para lidar com isso, e admiro profundamente as pessoas que têm. E até que eu fui fazer um estágio na FEBEM. Naquela época era uma instituição de menores infratores, e ali eu adorei trabalhar com esses, adorei, né? Assim, e era um trabalho que eu vejo que era mais voltado para a educação musical. Então, nesse momento, eu vi que eu queria trabalhar mais com a educação musical e não tanto com a musicoterapia, né? E eu acho fundamental esse trabalho da educação especial, né, que a gente, com alunos com deficiências, que eu já falei, né, que podem ser físicas, mentais, psíquicas, e que é muito bonito, porque eu particularmente acho um trabalho fantástico, porque eles não têm essas amarras, né, muitas vezes que nós temos, são muito mais espontâneos, porque o que nós vamos aprendendo no decorrer da nossa educação básica é não ser espontâneo, né? Você tem que ter uma resposta certa para aquela pergunta que eles fazem na prova. Se você pergunta qualquer coisa, o professor pode te achar burro.
eu sempre me sentia burra quando eu era criança ou adolescente, porque eu não entendia e eu não tinha coragem de fazer a pergunta para dizer, professor, eu não estou entendendo. Eu não tinha coragem, porque eu sabia que eu ia levar uma trauletada, reguada. Eu tinha uma professora de matemática que ela dava reguada. Eu não aguentava mais ganhar reguada na mão em nada, porque eu tinha muita dificuldade de entender esse tipo de ensinamento que você tem que decorar fórmulas, decorar, né? Tudo que tem que decorar, memorizar e fixar, eu não consigo, a não ser tocar, né? Que eu gosto de tocar, então pronto, ou cantar. Então, esses alunos, dentro da educação para a deficiência, ela não tem o aluno ele não vai te responder a resposta correta, e ainda bem, ele é mais espontâneo, né? Mais sensível nesse ponto, ele aceita. Então, é maravilhoso, porque a musicoterapia, a educação musical, elas vão trabalhar com a sensibilização desse aluno, né? E eles têm uma sensibilização e toda uma veia artística sensacional. Então, a gente sim, ou seja, no conservatório, nós nos estágios, a gente oferece esse estágio sempre em educação especial, porque nós achamos que isso é muito importante. E o projeto social, na verdade, até fiquei pensando, Rafael, que eu acho que eu falei talvez uma besteira, mas no projeto social eu trabalhei em muitos projetos onde você tinha um espaço, uma sala, onde você tinha alunos de várias idades, né? Então, eu trabalhei num projeto social em São Gonçalo, num bairro chamado Vista Alegre, só com meninas. E era super, eu achava esse trabalho maravilhoso, maravilhoso. E com meninas, sim, de 8 a 18 anos. Então, você tem, que é o que eu chamo da vida, né? Porque aquilo que a gente tinha falado no início, você tem na sua rua, no seu bairro, com seus primos, seus amigos de idades diferenciadas, o irmão do seu amigo, o primo da sua namorada, são pessoas de diferentes idades. Eu acho isso sempre muito, muito, muito rico. Mas sim, temos vários projetos sociais que trabalham como uma escola, que é então com educação infantil, com alunos, com crianças de tanto a tanto, adolescentes de tanto a tanto e tal. Mas o projeto social tem uma importância no Brasil fundamental, que são as ONGs, né? Que tem um trabalho, desenvolvem um trabalho de cidadania fantástico, do direito à música, do direito à arte, onde apresentam trabalhos maravilhosos. Eu chamo atenção para vários trabalhos, né? Por exemplo, você tem na Bahia, né? Vários também projetos super importantes. Chamo atenção para os projetos que privilegiam a cultura brasileira, né? E que não apenas, porque eu vejo andando pelo Brasil e pelos países hispanos hablantes, eu vejo muitos projetos sociais que ainda reverenciam somente os instrumentos de orquestra e o repertório europeu. Então, você tem como, quando você quer fundar uma ONG ou um projeto social, quando você diz, olha, eu quero fundar, quero fazer, quem gostaria de me ajudar a montar um projeto de percussão ou percussão corporal, você não tem uma boa entrada no mercado. Porém, se você diz, quero fazer uma orquestra, então você muitas vezes ganha 40 violinos para fazer um projeto. E aí eu tenho bastantes restrições, apesar de trabalhar com vários projetos, e tem sim vários projetos maravilhosos, mas eu acho importante não privilegiarmos apenas os instrumentos de orquestra e o repertório de orquestra europeu. Temos projetos sensacionais da cultura brasileira, da cultura afro, da cultura indígena, o repertório maravilhoso, pessoas sensacionais que fazem trabalho, e que eu acho que isso é que é importante, ou seja, não ficarmos presos sempre nos reverenciando a Europa com seus instrumentos e seu repertório. Então, o projeto social, as ONGs, cumprem um trabalho que deveria ser da
do público, porém, né, o dos governos. Não é feito, então, sim, música e cidadania, muito importante. Excelente. É muito legal, cara, a gente pontuar. A gente teve recentemente, eu e Moisés, uma conversa muito boa com o Robson Passos, né? Que é um musicoterapeuta também incrível, assim, que ele já exerce em diversos projetos sociais, por isso eu pensei em dar o link. Cara, e o poder realmente que esses tratamentos, né, eles têm na inclusão dessas pessoas e também, e também o poder que propicia é uma vida bem mais confortável, né, para eles, assim. Às vezes no curto período que eles passam aqui pela gente. E isso é muito legal, é muito importante esse olhar mais atento e assim, e pensar que também é um segmento, uma área de atuação muito legal que o profissional da música ele pode ter. Porque eu acho que é bem interessante, né, principalmente nesse segmento de educação musical, a gente ter sempre trabalhar com essa ambiguidade, né, que assim, você exerce realmente seu lado de educador musical, ou talvez o seu lado de musicoterapeuta, mas também sempre valorizando e sempre exercendo também o seu lado como profissional artístico, né? Eu acho que esse é um equilíbrio importante que nós, como profissionais da música e da educação, a gente tem que sempre buscar em ter. Outro ponto também, pode falar, por Não, é favor. só porque é nesse ponto, Rafael, que você tocou, eu tenho uma briga grande com os alunos, porque os alunos, assim, a grande maioria dos alunos do conservatório e do mestrado na Unirio são excelentes musicistas, excelentes. Porém, quando eles vão fazer uma simulação de aula, eles acabam pegando aquele repertório, aquele tipo de aula bem bobinho. Outro dia mesmo, numa aula, um aluno que toca maravilhosamente bem o cavaquinho, ele acabou tocando um repertório bem beabá e tudo. Eu digo, puxa, por que você não traz o seu repertório? Nós, alunos e professores, quer dizer, quem está na sala de aula dele merece ter esse profissional dentro da sala de aula. Então, eu sempre brinco que não temos duas malas. Quando eu toco profissionalmente, eu tenho essa mala. E quando eu sou professor, eu tenho essa mala. Não. Eu sou uma só. Eu, Adriana, trago sempre, tenho que levar a Adriana, profissional, cantora, para dentro da sala de aula e não trazer um trabalho bem bobinho porque é para criança, porque é para adolescente. Não. A sala de aula merece te ver como artista. Eu chamo isso de o artista na sala de aula. Desculpa que eu te interrompi, Rafael. Não, perfeito, excelente. É muito legal esse tema. Vou pegar para mim, inclusive, o artista na sala de aula. É isso. Mas é isso que a gente tem que ter, né? Tem que ter essas manifestações artísticas, elas têm que fazer parte também do processo de ensino e aprendizagem musical. E aí, puxando já o gancho para o projeto social, é muito interessante que, fazendo gancho também com a fala do Moisés acerca da lei, né? Quer dizer, nós temos realmente entre aspas, uma obrigatoriedade do ensino da música, porém que ela não é seguida nos colégios e nas instituições de ensino em geral, tanto públicas quanto privadas. Então, quer dizer, você acaba que o ensino da música, ele acaba sendo ainda para poucos, né? Assim, se a gente for olhar para um panorama geral, criando até uma ideia de elitismo, né? Quer dizer, só as pessoas mais privilegiadas que elas podem ter o ensino da música. Por isso que, assim, o poder de projetos realmente que proporcionam esse ensino de forma gratuita, principalmente em áreas de vulnerabilidade social, que é onde nós operamos com mais frequência, ele realmente desconstrói esse elitismo, que ele é fomentado, no caso, pela falta de apreço realmente pela lei e pela falta de segmento, no caso da lei, né, que obrigatoriza, que torna obrigatório, perdão, o ensino da música nas escolas. Então, quer dizer, é muito importante realmente exercer esse ensino, né, e a educação musical nesses projetos, porque a gente realmente dissemina e a gente levanta a bandeira também para o ensino musical. Ele é fundamental não só para a parte artística, mas também para a parte de formação da pessoa como ser humano. Certo, Moisés? Vou passar a palavra para você agora. A gente, poxa, é uma pena a gente ter que concluir agora nesse nosso bate-papo aqui, esse painel maravilhoso sobre educação musical, assunto interessantíssimo para o mercado da música, né? Músicos que estão aí assistindo a gente quer agradecer aí a participação de vocês, agradecer também cada mensagem enviada para a gente aqui, agradecer também por ficarem conosco desde o início até agora. E eu queria deixar a professora Adriana à vontade para suas considerações finais.
Tá vendo? Também tem dificuldade de encontrar o microfone aqui, né? Assim. Olha, Moisés, eu queria te agradecer muito. Você já vem falando comigo há algum tempo e eu fui adiando, vem para cá, vai para lá e tal, porque é sempre muito difícil, muitas coisas que a gente tem que fazer. Então, eu agradeço a sua paciência, o seu convite, né, de trazer isso. A participação do Rafael, eu tenho muito orgulho, fico muito feliz de ver vocês dois aí, muito mesmo. Assim, eu acho muito emocionante essas trocas. Outro dia também a gente participou, nós três também, de um programa de rádio. Então, eu só tenho muito orgulho, espero ter ajudado, contribuído em alguma coisa aqui para vocês. Acho que sempre os comentários que vocês fazem e as perguntas são muito pertinentes, maravilhosas e que tornam esse momento num grande bate-papo, né? Que eu acho que isso é que é importante, sem aquela formalização que você fica tremendo de medo. Ah, meu Deus, será que vem uma pergunta que eu não vou saber responder? Como é que é isso? Então, eu fico muito feliz e, principalmente, porque eu tenho em vocês o exemplo do que a gente faz no conservatório ou na licenciatura ou no mestrado, né? Então, é ótimo porque vocês podem dar sempre as suas experiências, trazer, né, as suas experiências com isso. Então, muito obrigada a todos que estão aí, obrigada pela paciência e peço desculpas porque eu sou muito contraditória, falo muita besteira e se tiver algum recadinho podem me mandar depois, Moisés, porque para poder responder a todo mundo, né? Muito obrigada, Rafael, Moisés e ao Conecta. Excelente, é isso aí. Então, gente, só para a gente pontuar esse papo, para você que é músico, para você que é educador musical, para você que não caiu aqui de paraquedas realmente nessa conversa que a gente está, sabe que você que já vive de música, a educação musical ela é um mercado a ser explorado, ela é um mercado acessível a ser explorado. Às vezes a ideia do ensino superior, do diploma, ele assusta um pouco a gente, mas é muito mais simples, é muito mais acessível do que parece. Então, realmente, assim, é um mercado que a gente pode exercer, é um mercado extremamente importante na formação, não só de novos profissionais, mas também de novos seres humanos, assim, mais musicais, assim, no nosso Brasil, e que a gente também pode espalhar isso aí também pensando, não só a nível Brasil, mas também a nível América Latina. A gente sabe que a Feira Conecta, ela fala com profissionais aí do mundo inteiro, então a gente é bom explanar esse parecer também do Brasil e da América Latina. Muito obrigado para você, pela sua participação, que acompanhou até aqui. Vou passar a palavra aqui para o Moisés, mas já dando o meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Valeu! Obrigado, Rafael, mais uma vez, por estar comigo aqui ao lado, aqui, ladeando esse bate-papo maravilhoso com a professora Adriana. Muito obrigado, professora Adriana, mais uma vez, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado ao Conecta Mais, por confiar na gente aqui, trazer esse assunto tão importante que é a educação musical. Pessoal, fica aqui com o restante que tem aí, tem muita coisa maravilhosa na feira, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.